Bom, estou aqui muito feliz em receber o Eli Fonseca Filho, que fez a gestão da Abralimp em 1997, e também o Romilton Anjos dos Santos, que esteve como presidente em 2012 e 2013. Portanto, mais dois presidentes para contar um pouquinho dessa história dos 40 anos da Abralimp. Uma história longa, com muitas pessoas que passaram por aqui, e a ideia é que os dois possam contar um pouquinho do que foi a passagem por aqui. Então, vou começar primeiro com Eli. Sou mais velho, né? Eu não fui nem pelo mais velho, é só porque de associação, foi eu há tô mais dizendo. tempo. Exato, aí sim. E aí, Eli, o que eu queria, minha primeira pergunta para ti, já é uma pergunta ampla que vai te permitir falar aí um pouco da sua experiência, mas contar como foi para você chegar na Abralimp, por que que você chegou na Abralimp, e quando chegou, por que começou a se envolver tanto ao ponto de se tornar um dos presidentes? Cara, foi assim, primeiro que a gente sentia a necessidade de ter uma associação, de ter uma voz, né? Assim, era muito importante que o setor tivesse uma voz, né? 40 anos atrás, 30 na verdade, estou dizendo, eu fui em 97, né? Vamos fazer 30 anos agora, o cenário era completamente diferente do que a gente tem hoje. E a gente tinha o quê? A gente tinha uma associação que era a DPL, que o João fundou, nem lembro quando, nem sei quando, né? Depois o Ricardo Vaccaro assumiu e fez um trabalho brilhante ali, mas era uma associação que congregava os distribuidores, né? E acho que a ideia de ampliar para todos os membros da cadeia produtiva do setor foi do próprio Ricardo, ouvindo pessoas. O Ricardo sempre foi um cara muito político, né? E ele ouvia muito as pessoas, né? A gente se conhecia, a gente se falava, ele tinha um relacionamento muito bom com o Eduardo também. E aí era consenso de que a DPL precisava se transformar em Abralimp, congregando outros membros da cadeia produtiva. E aí foi que a DPL se transformou em Abralimp. O Ricardo me chamou, me convidou para participar da diretoria executiva, eu aceitei com muita honra. Carlos Tempel, acho que fez a transição, na verdade, acho que ele fez a transição de ADPL para Abralimp. O Eduardo Matos foi o primeiro presidente Abralimp e eu fui o segundo. E a coisa assim, foi meio que, não foi uma decisão minha, né? Não escolhi ser presidente da Abralimp. Tampouco eu acho que tenha sido uma escolha do mercado, uma convocação do mercado. Acho que o mercado, se tivesse um pouco de juízo, não teria me colocado lá. Eu acho que eu não estava preparado para assumir a presidência da Abralimp, uma responsabilidade muito grande na época. Eu era muito jovem, tinha 30 e poucos anos, estava cuidando, totalmente focado na minha empresa, que também era recente no mercado institucional de limpeza. Estava começando minha carreira como executivo, não tinha experiência política absolutamente nenhuma, 3 filhos pequenos, e, cara, foi meio que, assim, acabou acontecendo. Eu me lembro que nós estávamos num almoço, eu já era membro, já era diretor da Abralimp, e a gente estava num almoço onde estava o Salvatore, estava o Ricardo, estava o Eduardo, tinha mais gente da Direx, eu não me lembro exatamente, faz muito tempo, né? E o Eduardo disse assim, eu estou chegando já, estou passando do meio do mandato e eu não tenho candidato à sucessão. E daquele almoço, daquela mesa, a bucha veio pro meu colo. Foi eleito. Foi ali, cara, aconteceu assim meio que de repente, eu não queria de jeito nenhum, porque eu realmente achava que eu não estava preparado para assumir essa responsabilidade, era de fato uma responsabilidade muito grande. E era uma grande bucha mesmo, né? Alguém tinha que fazer, né? Então, por que era bucha? Porque o que a gente tinha na mão, né? Uma associação que tinha acabado de se transformar de ADPL a Abralimp, com pouquíssimos associados, a gente tinha tipo 100 associados, a maioria distribuidores de São Paulo, então a ADPL tinha, né, até a pretensão de se tornar uma associação nacional, mas no final a grande maioria dos associados eram de São Paulo. E a gente tinha essa pretensão de transformar a ADPL numa associação nacional que congregasse todos os membros da cadeia produtiva. Então, assim, eram poucos associados, um evento muito pequeno, existia a IGEXPO, mas era um evento muito pequeno. A IGEXPO era feita num salão de convenções de hotel, né? Eram pouquíssimos, era uma mostra, mais do que uma feira, era uma mostra. IGECOM já era um bom congresso, na minha opinião.
Igipress era mais um newsletter do setor do que uma revista propriamente dita. E a gente com um puta sonho gigante de transformar o Brasil em polo de desenvolvimento tecnológico do setor. Olha a pretensão daqueles abelhudos, né, cara? A gente tinha esse sonho, né? E a única coisa que nos unia era isso, né? Era essa visão mesmo de que, cara, o Brasil, na época, era muito distante, existia uma distância muito grande entre a realidade do Brasil e o que a gente via acontecendo. A gente já visitava eventos de ASC, de Interclean, e a gente via como as coisas aconteciam lá fora. A limpeza era completamente diferente, nossos processos eram rudimentares, né? A gente vivia na era do pane e rodo, né? A mecanização era muito pequena. Salvador, com a Alfa, sofria para conseguir vender máquinas. O Eduardo, na plataforma, tinha dificuldade para convencer que o MOP era melhor que o pano. Cara, assim, não tinha informação. E a gente, então, nesse sonho maluco de transformar o Brasil num polo de desenvolvimento tecnológico. A gente sonhou, na verdade, a gente mirou em Marte, chegamos na Lua, né? Acho que a gente tá indo bem. É do período que você ficou ali na Direx e principalmente na presidência, o que você identifica que vocês conseguiram fazer naquele período? Então, o que a gente tinha na época, Sacha? Esse cenário, uma associação em formação. Não tinha dinheiro e um sonho gigantesco, né? O que a gente decidiu ali? A gente decidiu que a gente tinha que apostar muito na modernização tecnológica do setor, e para isso a gente tinha que inserir o empresário brasileiro no contexto mundial, né? Que meios a gente escolheu para isso? A gente escolheu para isso desenvolver um grande evento, uma feira importante, e a nossa ideia era transformar a IG Expo num evento internacional. Posso contar um pouco depois sobre isso também. Um congresso trazendo conteúdo relevante, muito relevante, de preferência com palestrantes também de fora, trazendo tecnologia, criar a Igipress e transformá-la no principal veículo de comunicação do setor, e também as VATs, que eram as viagens de atualização tecnológica, que hoje não existem mais, mas que na época foram muito importantes, porque a gente levava os empresários brasileiros para enxergar como a limpeza era feita lá fora. Então a gente organizava viagens para visitar feiras como a ISCC e como Interclean, e aproveitava para levar esses empresários para ver de noite, né, a limpeza sendo feita em shoppings, em hospitais e tudo mais. Essa foi a nossa aposta. Certo? Integrar o empresário brasileiro numa realidade tecnológica diferente, né? E toda a nossa aposta foi justamente nesses 4 eventos, ou seja, na Igipress, como veículo de comunicação, IG Expo, o Igicom e as VATs, né? Assim, já existia a IG Expo, como eu disse anteriormente. Naquele momento a gente queria internacionalizar, olha a pretensão, a gente queria internacionalizar a IG Expo. Então nós fizemos uma parceria com a ISC e com o Interclean, de forma que a ISC deveria trazer expositores dos Estados Unidos e a Interclean deveria trazer expositores da Europa, transformando, então, o IG Expo num evento multinacional, num evento internacional. Essa era a nossa pretensão. E, cara, foi assim que tudo começou. Sem grana, sem experiência, mas com muita vontade, com muito apoio, assim, era um grupo muito unido num mesmo sonho, num mesmo propósito, né? E eu acho que isso é que nos trouxe até aqui. Para te falar a verdade, o bastão foi sendo passado e muito cuidado sempre aplicado nesses eventos, né? E hoje a gente tem uma associação brilhante aí, né? Certamente, que vocês plantaram, estamos colhendo até hoje. Tiveram aí tantos outros, né, que fizeram com que essas mudinhas foram regadas e bem tratadas. E é gostoso de ouvir os detalhes de como vocês foram pensando, os pilares que vocês foram plantando e o que a gente tem hoje, né? Sim, e aí como nasceu tudo, né? Como nasceu e como continua crescendo. E certamente temos aí um futuro brilhante pela frente. Certeza. Com o apoio de vocês sempre. Eu acho que isso é uma das coisas que é muito gostosa dentro da Abralimp, que é essa troca contínua. Não existe uma coisa de ruptura. A gente tem conseguido, né, há tanto tempo manter, claro, com mais conexões, menos conexões, mas a gente tem conseguido manter, e é algo que eu, na posição em que me encontro hoje, tenho
tentado passar para os próximos a importância disso, dessa conexão. E aí queria aproveitar e passar um pouquinho aqui para o Romilton, e ouvir de você, Romilton, então, como que você se aproximou um pouco da Abralimp, como que você acabou se envolvendo, se também foi sem querer, porque o Eli contou que foi meio sem querer, eu também fui sem querer, fui convidado para um almoço e saí como candidato, eu nem sabia. E na nossa época ainda era um pouco menos a questão da eleição, de puxa, quem vai, quem não vai, né? A Abralimp sempre acabou fazendo isso uma conexão das sucessões de uma forma muito cuidadosa. Então, Romilton, eu queria ouvir um pouco de você e também falar da feira, por favor. Eu me aproximo simplesmente por causa da feira, né? Porque a gente tinha interesse na época, a empresa tinha interesse muito grande na feira, e a gente entendia que deveria participar até para entender melhor como isso tudo funcionava, né? Você está dentro de um projeto, na verdade você faz parte de um projeto, que é uma feira. As empresas têm que entender um pouco. Se eu tenho uma decisão de participar de uma feira, eu entendi que eu deveria entender um pouco sobre essa associação que administra essa feira, que faz parte desse projeto. E aí o Ernesto, quando assume, se eu não me recordo, o Ernesto me chama para ser o diretor da Câmara Setorial de Químicos. Foi aí que eu realmente me aproximo, assim, mais, ter uma presença maior dentro da associação. E aí eu começo a me envolver mais disso. Acontece depois do Ernesto, de eu estar envolvido, e aí vem o Luciano e me convida para fazer parte da Direx dele. Quando eu assumo a vice-presidência financeira, a diretoria financeira naquela época. Era diretoria financeira, acho que nem vice-presidência existia naquela época, a gente era só diretor. Acho que não tinha essa parte aí, não. Só deixou mais chique, né? Aí eu me lembro que eu assumo, só que aí nós temos um baita de um problemão. Que aí o Lúcio, que era o diretor, né, ele tem um problema e se afasta depois das eleições. Ficou eu, o Luciano, só com toda a Direx. O Ernesto fica como vice-presidente de Relações Institucionais, mas aí a pessoa já faz uma outra relação. O dia a dia, me lembro que era eu fazia o financeiro, o Luciano presidência, muito bem, por sinal, um cara fantástico, e a gente assume, eu assumi tanto a vice-presidência administrativa quanto a financeira nesse período, porque o Lúcio se afastou. E a gente não quis botar ninguém naquele ano, e no próximo ano, aí sim, aí a gente convida uma pessoa, que é o Ângelo, para assumir o financeiro. Mas ficou um ano só eu e o Luciano. Pouca gente acho que sabe disso, né? Aí fizemos essa transição. Foi quando eu começo a me envolver dentro da Abralimp mesmo. Acho que aí foi tão forte ficar ali dentro, assumindo tanta coisa, que entrou na veia o negócio. É hoje. Foi um negócio meio pesado, me lembro disso. E aí ele vem ser o meu vice-presidente financeiro. Aí ficou eu, Luciano Relações Institucionais, o Ângelo como vice-presidente administrativo. Aí que a gente realmente se envolve. E depois disso eu passei muitos anos. Mas nesse período que você foi o presidente, Romilton, o que você sente, assim, o que foi... Eu sei que você colaborou de 1000 formas. Não, eu vou mas lá. nesse período seria interessante para a gente montar essa cronologia. Porque você segue um caminho que foi tomado e que foi dividido. Então todos compartilham daquilo. Então eu vou dizer para você que não foi eu. Uma Direx que é Luciano, Romilton e Ângelo. Eu acho que isso é minha presidência. São 6 anos compartilhados, porque o Luciano constrói. Por exemplo, ele pega a parte da revista e a gente começa a construir realmente uma relação muito forte com as entidades. Acho que a Abralimp umas entidades aqui dentro, tá? E coisas realmente que a gente constrói muito forte. Que a gente começa a participar muito forte de ENEAC. A gente no meu mandato faz uma World Federation, que é um congresso internacional, onde tem a Abralimp, FEBRAC e o World Federation fazendo um evento juntos em Curitiba. Então a gente fechou um evento onde tinha 3 entidades grandes fazendo e abraçadas na mesma causa.
Então, acho que... Mas que o Luciano começa a construir lá atrás, eu pego isso, realmente abracei, e a gente começa a participar de coisas que realmente a Bralimp nunca tinha feito. Que, por exemplo, eu fui para lá, eu me lembro, em 2013, eu fui para a gente compartilhar junto com a FEBRAC, eu me envolvi, eu fiz uma apresentação no Congresso sobre a reforma, junto com a FEBRAC, para o Congresso. Então, a gente começa a participar realmente, a Bralimp começa a estar presente, por exemplo, em coisas que todas as GRs da FEBRAC eu ia. Então, eles fazem a cada 3 meses a GR da FEBRAC, a Bralimp tem uma cadeira dentro da GR da FEBRAC. Então, começa a se envolver com as entidades, SEBRACE, né, Sindiprestem, SEAC, quer dizer, o SEAC como um todo, né, porque a FEBRAC engloba tudo, a relação da Bralimp com essas entidades começa a ficar muito forte. Começa a ter a revista que a FEBRAC e SEAC São Paulo, todo mundo, na verdade, quem administrava era o SEAC do Rio de Janeiro, junto com a Bralimp, a Sindipres vira uma revista, une essa revista que o Ernesto começou a trazer, SEAC São Paulo se envolveu, e a gente finaliza e começa a fazer realmente algo diferente nessa época, de fazer a união dessas revistas e tudo isso, e ela toma esse vulto nesse período de Luciano, Romilton e Ângelo, quer dizer, a gente começa a fazer isso. Aí tem o ENEAC junto também, Campos Jordão, que aí pega já o Ângelo, quer dizer, a gente conseguiu trazer essas entidades, então eu não digo que é a presidência, eu acho que ela é uma presidência compartilhada. Eu acho que o estatuto é muito bem construído, né? Claro, assim, eu não sei se houve alterações recentes, mas na época a gente pensava no seguinte, né? O vice-presidente se tornava presidente e depois ele se tornava presidente institucional. Então, essa pessoa, ela dava a cara para a associação durante um ano, mas ele presidia no colegiado por 3 anos pelo menos, né? Assim, isso é muito bom, porque você evita mudanças bruscas, né? Ou seja, você tem uma continuidade, né? Eu acho que isso, na verdade, essa construção desse estatuto talvez tenha contribuído para que a Bralimp tivesse esse crescimento paulatino, né? Não foi aquela explosão, mas também correndo menos riscos, né? De alterações. Um passo de cada vez sem ter que voltar atrás. Vez, né? ou seja, sem mudanças bruscas, entendeu? Eu acho que o estatuto foi muito bem construído por essa razão. Hoje, até, eu visitei um pouco o que era e o que está hoje, né? Então, hoje a gente tem, no fundo, são 4 posições na Direx, que é o vice-presidente financeiro, aí o vice-presidente executivo, o presidente e o vice-presidente institucional. E, de fato, a cada 2 anos passando. Num dado momento era 1 ano, aí chegaram à conclusão que 1 era pouco, virou 2. Então a gente fez essa mudança e é um degrau de cada vez para que tenha essa continuidade. Certamente tem dado grandes, sem mudanças certo, bruscas, sem susto, né? Porque assim, a associação ela não pode assustar o mercado, né? Muito pelo contrário, ela tem que ser muito tranquila, tem que conduzir de forma tranquila, né? E eu acho que o Estatuto da Bralimp protege isso. Você me deu o gancho para a minha pergunta seguinte, e aí começar de novo contigo, Eli, que é um pouco assim, de tudo que você viu que a Bralimp fez, se você puder colocar alguns pontos que você entende que foram muito significativos para o nosso mercado de limpeza profissional, né? Então, onde que a Bralimp conseguiu de fato ser relevante e o que ela traz de benefício para o Brasil e para os associados? Então, eu acho que assim, a associação ela precisa ter voz, né? Ela precisa falar pelo setor. E dentro disso, eu acho que os eventos e a Sindipres são fundamentais, né? Ou seja, eu acho que a melhor decisão que nós lá atrás, né, como bem disse o Romilton, né, aquele grupo de pessoas, a decisão que nós tomamos de investir toda a nossa atenção na IG Expo, no IGCOM, na Sindipres e na VAT naquela época, eu acho que deu certo. Eu acho que foi a decisão mais acertada que a gente podia ter tomado. Porque a gente não estava apenas investindo em eventos, numa revista que pudesse garantir a sustentabilidade financeira da associação. A gente estava criando, na verdade, uma infraestrutura de troca de informação tecnológica
E que no final, na minha opinião, minha humilde opinião, ela acabou sendo a base responsável para a modernização tecnológica do setor, porque ela criou um ecossistema para que isso acontecesse, né? Então, eu acho que o grande acerto, na verdade, foi a criação lá atrás. Na verdade, eu não criei nada, para falar a verdade, já existia tudo isso. Eu participei, como Romilton e outros diretores, da condução, né, de tudo isso. Eu acho que o principal legado que eu deixei, na verdade, que outros presidentes e outras directs deixaram, foi justamente uma condução exemplar desses eventos, porque eles são, na minha opinião, fundamentais nesse processo de modernização tecnológica que o Brasil passou. Fantástico. Romilton, no seu ponto de vista, assim, o que você entende que a Abralimp trouxe para o mercado? Quais são os pontos que você gostaria de destacar da sua percepção? Na verdade, eu acho que a Abralimp ela tem um papel muito forte, né? Que é exatamente essa parte institucional que ela tem que assumir. Que você tem a parte política, que eu acredito muito, e onde a gente tem que estar junto, tá? E aí essa união que a Abralimp construiu ao longo dos anos com as entidades é de extrema importância, que vem construindo. Eu acho que tem que construir mais ainda, tá? Buscar outras entidades, até internacionais, algumas coisas para trazer. Lógico, escolher os parceiros certos, os caminhos. Você tem vários caminhos aí, né? Como vem surgindo no nosso mercado, facility, as coisas vêm crescendo. Eu acho que a gente tem que buscar essa aproximação. Esse é o caminho da nossa entidade, tá? E trazer para o mercado, como é que eu vou dizer para você? Exatamente o que a gente tem de melhor, que é a nossa feira. A gente, na verdade, o que a gente construiu? A gente construiu uma grande feira, uma das mais admiradas no mundo, como você sabe. Não é pequena hoje, não é uma feira que a gente pode se desconsiderar no mercado. Eu acho que a gente está, com certeza, entre as 3 maiores feiras do mundo, eu acho que está. E eu acho que isso a gente vem construindo, não pode deixar cair. Era uma preocupação muito grande de todo mundo, né? Uma preocupação minha, inclusive. Era uma preocupação minha muito grande, porque eu me lembro que eu saio da presidência em 2013 e assumo a direção da feira e deixei ano passado. Mas não era por isso. E quantas vezes eu quis sair. Mas o conselho de presidência, a Girex, sempre falava assim: Romilton, esse negócio aqui é complicado. Assim, a gente precisa preparar alguém. Essa é a realidade. Também não adianta falar assim, como fazem às vezes com o presidente. Tamo aí, vai. Não. Se vira. Porque você está falando. Aí você já está falando de um negócio. Um negócio que tem que ser sustentável, que é o grande sustentabilidade da associação. Então era a minha maior preocupação também, né? Passar isso para frente. E essa era a dificuldade que eu sempre tinha. Onde foi passado, a gente conversou, né? E até entendo que precisa de... Aí tem que deixar também a Direx e o diretor de feira tomar suas decisões. Você tem que orientar, mas não interceder, porque senão vai continuar tudo com a sua cara. Não adianta. É complicado. Então você tem que deixar isso passar. E que eu acho que a grande ideia da Abralimp é trazer essa tecnologia, trazer desenvolvimento, trazer na feira as novidades, trazer o que tem de mercado, de limpeza internacional, de como está sendo feita a limpeza. Eu acho que aí a gente buscar com as parcerias. E aí queria te pedir para que falasse então um pouco, imagina que você está falando com os associados, com o nosso público, mas principalmente com os futuros possíveis presidentes. No fundo, para ajudar essas pessoas a terem interesse, quererem se envolver mais, porque a ideia é que a gente não repita presidentes, né? Continue esse fluxo de pessoas novas para trazer novas ideias. Então, com base nisso, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo aqui? Então, esse é o negócio. Porque o problema de uma associação, muitas vezes, é que as pessoas, e eu vi isso muito nessas passagens, elas acham que vão chegar numa associação para alavancar ou beneficiar a empresa deles. Isso acontece muito. Só que, na verdade, você não precisa falar da sua empresa. Você não precisa falar de quem você é. Na verdade, você já é. A maioria do seu mercado te conhece, sabe quem você é, sabe de onde você é.
o objetivo tem que ser fazer esse mercado crescer. Porque se o mercado crescer, a sua empresa cresce. O mercado tem muito para crescer, o mercado nacional, em tecnologia, em evolução. E só vai crescer se a gente se unir e pensar no bem-estar do todo. E muitas vezes as pessoas pensam nos seus próprios interesses. Aí o mercado não cresce. Quando você pensa como entidade, que nós vamos unir, não estou falando de Abralimp, estou falando das entidades como um todo. Quando você deixa essas vaidades de querer pensar na sua empresa e pensar que vamos unir o mercado para o mercado crescer, fazer uma escola em conjunto, né? Vamos fazer um SIAC, vamos unir SIAC, Abralimp, Ciemaco, fazer uma única escola. Quer dizer, o patronal, o pessoal da tecnologia, que são as empresas, produto, se unir com o patronal e o laboral. Olha só que escola que tu vai fazer. Isso é o mundo. É infinito. E o recurso é infinito. Então, quando você pensa no todo, você faz o mercado crescer. Né? Joia. Eu penso dessa maneira. Fantástico. Obrigado, União Romildo. das entidades. Obrigado. Eli, a mesma questão? Eu acho que a Abralimp ela tem que continuar cuidando muito bem dos meios de comunicação e dos meios de intercâmbio tecnológico. Né? Acho que isso não pode, assim, o trabalho do Romildo na IGEXPO foi fabuloso, né? Ele deixou agora. Cara, é preciso que isso continue sendo olhado com muita cautela, né? Acho muito importante. Eu acho também, se eu fosse sentar hoje na cadeira de presidente da Abralimp, eu acho que é importantíssimo também essa questão da educação e da união das entidades, o Romildo também está certo nisso. Eu acho que duas coisas, na verdade, eu prestaria um pouco mais de atenção. Primeiro, é a questão de nos conhecermos na essência, ou seja, qual é o real tamanho do nosso mercado e qual é o poder que o nosso setor tem do ponto de vista social. Lá atrás, quando na minha gestão, ou na minha Direx, vamos dizer assim, a gente já sentia muita falta disso, ou seja, de números auditados e segmentados. E isso, na verdade, ao não ter um tamanho auditado do mercado, né, por segmento, a gente acaba afastando, Sacha, investimentos internacionais, grandes grupos de investimento, investidores internacionais, acabam não investindo em setores que não são auditados, né? Eu acho que isso é ruim. Nosso setor é muito grande para ficar de fora, né, dessa rodada de investimentos que acontece. Então, eu investiria um pouquinho nessa questão de trazer mais luz aos números do mercado. Não é tarefa fácil, mas eu acho que é fundamental. Eu não jogaria a toalha antes de conquistar isso, né? E é algo que tem que fazer parte do dia a dia da associação. Auditar os números, conhecer os números e passar a também desempenhar um papel mais importante, né, nas decisões de governo, nas decisões de regulamentação, porque uma vez que você mostra o seu tamanho, você ganha mais voz. Então, eu acho que seria algo que eu colocaria um pouco mais de atenção. E também eu acho que a gente precisa começar a prestar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais, não sei o nível de atenção. Eu prestaria bastante atenção na interferência da inteligência artificial e dos impactos que a inteligência artificial pode trazer no nosso setor. Ninguém tem bola de cristal, já assim, notória a automação de atividades na área de limpeza. Assim, há 2 anos tive na Interclean, esse ano não pude ir, mas o aeroporto de Amsterdã já há 2 anos era limpo por robôs que conviviam ali com as pessoas, né, ocupando o mesmo espaço durante o dia, né, há 2 anos. Então, assim, a automação de atividades já é uma realidade, isso está acontecendo de forma rápida, mas controlável. Eu acho que outros impactos mais disruptivos vão surgir. E a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar olhando para isso, né? Eu acho que a limpeza hoje, ela ainda é responsiva e cronológica, né? Você limpa, na verdade, quando alguém reclama ou quando o relógio te manda limpar. Então, tem que limpar o banheiro a cada 6 horas, né? Eu acho que isso tem que mudar, na verdade, isso vai mudar, na verdade, porque isso traz desperdício, não é a forma mais adequada de se cuidar. Eu acho que se a gente
investir, né? Isso vai acontecer em algoritmos baseados em AI, associado com IoT, ou seja, sensores que possam aí enxergar mapa de calor, fluxo de pessoas, identificar sujidade nas superfícies, que tipo de sujidade. Se isso ainda pudesse ser interligado com dados meteorológicos para entender a influência do clima nos ambientes, a gente pode chegar num certo ponto em que o sistema vai indicar, os prédios vão indicar o que tem que ser limpo, como tem que ser limpo, que hora tem que ser limpo, né? Eu acho que isso é inevitável, vai acontecer e não muito distante. E quando isso acontecer, a gente vai ter um impacto imediato na cadeia de suprimentos e na forma com que os prestadores de serviço entregam o serviço. Hoje ainda existe aquela coisa do prestador de serviço vender hora trabalhada. Isso vai mudar completamente, né? Vai haver um SLA baseado em dados, né? Então, o que eu acho? A gente tem que olhar para isso, né? Como que isso vai influir? Vamos lembrar que o nosso setor é um setor extremamente importante porque ele é um dos maiores empregadores. Ele é um setor de inclusão social, porque é uma área onde você traz o profissional menos qualificado e dá oportunidade para que ele se qualifique, para que cresça, tenha uma ascensão. Então a gente tem que olhar, né? Que interferência a gente vai ter, o que pode ter, né? O que isso pode trazer de bom. Mas não é só olhar, né? É de certa forma conduzir isso, né? Eu acho que a associação ela poderia também ter esse papel de conduzir. O que eu quero dizer é incentivar o empresário do setor a investir em inteligência artificial, porque é inevitável, cara, isso vai acontecer. Então essas 3 coisas eu faria. Cuidaria muito bem dos meios de comunicação, de intercâmbio tecnológico. Eu olharia com mais carinho na auditoria do tamanho do mercado e da importância, do poder social que a gente tem, e olharia também para a questão da inteligência artificial e o impacto que ela pode trazer no nosso setor. Acho que é isso que eu faria. Ai, pena que tem tempo. Eu adoraria passar o resto do dia aqui conversando com vocês longamente, mas a gente realmente precisa encerrar. Queria agradecer muito aos dois, não pela conversa, mas por tudo que fizeram para a Abralimp durante todo esse período e para esse mercado. Certamente o que vocês fizeram mudou. É um mercado que eu costumo dizer que eu faço parte dele desde antes de saber quem eu era, porque estou nesse mundo, já enfiado nesse mundo de limpeza profissional, e é muito gostoso de ouvir, de ver, e principalmente de ter essa linha contínua. Eu acho que do que vocês colocaram aqui, eu noto que as pessoas tentam fazer. Obviamente a gente sabe que não é fácil, nem tudo é simples, sempre tem umas intercorrências que passam ali no meio, que às vezes a gente precisa redesenhar o percurso, mas eu diria que a meta lá na frente, o caminho que a gente quer tomar para chegar nos pontos que vocês apontaram, estão bem alinhados. Então, dando exemplos, a questão do IA, né? Algo que a gente está aí num processo de desenvolver treinamentos de IA para o nosso mercado específico. E a ideia é começar lá embaixo com talvez o líder, não o primeiro nível, mas é o segundo nível. E com ele aprender qual é o próximo passo e dessa forma crescer na educação de IA, porque a gente entende que isso, a gente já está atrasado, no fundo é isso, né? Quando a gente pensa também na questão da comunicação, do contato, a gente tem aí a internet, que é uma das principais formas de comunicação, as redes sociais, e também a nossa feira, obviamente, o IGCOM, enfim, todas essas formas a gente tem tentado cuidar. Passamos de novo aí por uns momentos de reajuste, até porque quando deixou de existir a revista foi uma dor, né? E a gente não conseguiu suprir da mesma forma com a internet. Assim, houve uma queda, mas a gente está fazendo esse esforço para conseguir voltar e trazer. Enfim. De novo, daria para a gente continuar falando por dias aqui, mas queria agradecer muito vocês, de coração, e por favor, continuem por perto. Não só eu, mas os próximos que virão vão precisar muito da ajuda de vocês. Pode contar conosco. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É um orgulho muito grande de ver hoje, 40 anos depois, a associação
muito, muito, muito mais significativa, né? Eu acho que esse como eu estava dizendo antes da gente começar, né? Tem um pouquinho do meu coração aqui dentro e, cara, assim, muito parabéns a todos vocês que conseguiram trazer a associação até aqui. Muito legal. Obrigado.